Olá, dando prosseguimento ao estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos examinar o que está em Lucas, capítulo 9, versículo 27. Este versículo está num contexto que vai do 22 ao 27. Jesus estava com seus discípulos em Cesareia de Filipe, que fica lá ao norte de Israel, aos pés do Monte Hermon, na nascente ali do Rio Jordão. Então ali Jesus estava com os seus discípulos e houve aquela ocorrência em que Pedro, ao ser questionado por Jesus, ele diz claramente que Jesus é o Filho de Deus vivo, o Messias. Então, este relato, que vai do 22 ao 27, se dá na sequência desse episódio, lá no norte de Israel, em Cesareia de Filipe, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Esse texto, ele se refere à questão do apego à vida material e os valores deste mundo, e do desapego, do desprendimento das coisas do mundo, vivendo no mundo, mas sem ser do mundo e seus valores. Então aqui está apego, não é? Os desejos. Apego se refere a coisas dos costumes da vida material, do passado. E os desejos para a vida futura são dois aspectos do nosso aprisionamento ao reino deste mundo, dos valores materiais. É disso que aqui está tratando, para nos desprender e dedicar a nossa vida presente à vida espiritual, sem expectativas de desejos, de conquistas das questões do mundo material. Então ele está relatando é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, etc. Porque ali, em Cesareia de Filipe, houve a revelação de Jesus aos apóstolos que ele é o Messias. Claramente isso ficou definido. E que então, a partir desse momento, eles desceriam ao longo da trajetória que acompanha o Rio Jordão até Jerusalém, onde ele então seria prisioneiro e seria crucificado e no terceiro dia ressuscitaria. Então inicia aqui uma viagem de Jesus passando pelas aldeias, várias ocorrências que o Novo Testamento relata, mas que culminaria finalmente em Jerusalém naquela Páscoa. Então ele está alertando, dando aos discípulos suas últimas instruções, ainda que
estejamos no capítulo 9 de Lucas apenas, inicia a partir daqui toda uma trajetória que culminará na crucificação. Dizia: se alguém quer vir a mim, já dá aos discípulos a escolha. Se alguém quer vir a mim, porque certamente ele já sabia que Judas Iscariotes, que ali estava com eles, haveria de falir na sua missão. Então, eu dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, viver de acordo com as leis de Deus. Negar os anseios da vida material. Negue-se a si mesmo enquanto personalidade, pessoa encarnada ligada às coisas da matéria. É viver no mundo, repito, sem ser do mundo. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida no aspecto material, perderá o aspecto espiritual, ou um ou outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, não é? Mas qualquer que, por amor de mim, porque Jesus representa exatamente a pureza do coração, a vida conforme o reino de Deus na sua maior pureza. Qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida no aspecto material, a salvará a sua vida, a sua conquista na vida espiritual. Por quê? Que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo no aspecto espiritual. Porque qualquer que de mim das minhas palavras se envergonhar, por que se envergonha das palavras de Jesus? Jesus é a verdade, a vida. É o aspecto totalmente do reino de Deus, se vivenciarmos os ensinos de Jesus e nos envergonhar deste aspecto da vida, é dar totalmente o comando do seu íntimo à vida material, aos aspectos da vida material, que se manifestam através, não é, do orgulho, da vaidade, do medo, essas coisas todas, não é? Dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aqui eu diria que ele se refere ao final deste ciclo evolutivo. Quando vier na sua glória o Filho do Homem, ou seja, quando vier se implantar na terra o Evangelho de Jesus, na sua maior amplitude, não é? Em verdade, vos digo que dos que aqui estão, referindo-se aos discípulos, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Eles ainda lutariam muito com os apegos da vida material, os valores deste mundo. Allan Kardec examina exatamente esta questão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, no item 19, a respeito dessas questões, ele fala o seguinte: depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir. Isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que derem prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa.
Isso vale após o final de uma encarnação e vale também ao final de um ciclo evolutivo da Terra, quando aqueles que não se adaptam à nova diretriz da vida, agora mais espiritual, não poderão permanecer na Terra, serão afastados. Não é? Mas ao cabo de uma encarnação, nós que já temos contato com o Evangelho, nossa consciência nos cobrará segundo o entendimento que já temos do ensino do Evangelho, do reino de Deus, das verdades imutáveis e eternas. Então aí está o alerta para todos nós, que Jesus então transmite aos seus discípulos naquele momento em que ele estava lá bem no norte, em Cesareia de Filipe, conversando com eles, ali junto à nascente do Rio Jordão, aos pés do Monte Hermon. E a partir dali eles desceriam, haveria a transfiguração no Tabor e outras ocorrências que vão sendo relatadas no Evangelho de Lucas, Marcos, João, Mateus, né? Acerca desta caminhada, digamos assim, desde Cesareia de Filipe até Jerusalém, onde ocorreria então o desfecho da crucificação. Muito bem. No próximo vídeo, prosseguiremos com o estudo a respeito do Reino de Deus em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.